Obrigada. Ah, muito obrigada, Tiago. Boa tarde a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada pela apresentação, Tiago. Vamos ver. Eu tenho orbitado, né, com atividades com a indústria tenho a idade desde que comecei a minha carreira na área acadêmica, né, com atuação na indústria por alguns anos, e é um grande prazer hoje vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o que nós temos investigado ultimamente. Não sei se vocês sabem, a PUC no Rio Grande do Sul, que fica localizada em Porto Alegre, tem um grande parque tecnológico. Hoje nós temos mais de 8.000 pessoas trabalhando no parque, nas quase 1.500 empresas, todas da área de tecnologia. E a gente, no nosso grupo de pesquisa, a gente discute muito problemas aplicados. Grande parte dos problemas são demandas trazidas por essas empresas, né? E gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje e provocar, na verdade, a discussão, porque 30 minutos não seria o suficiente para aprofundarmos, mas só para trazer o gostinho da discussão que a gente vê acontecendo no mundo na área de TI, e o Brasil hoje tem uma grande influência nas discussões que acontecem. Então, gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o que está sendo discutido sobre as limitações dos métodos ágeis, né? Há 20 anos atrás, nós tivemos, está completando agora, né? Completou agora em fevereiro desse ano, 20 anos que o Manifesto Ágil foi lançado ao público, e ele trouxe com ele um marco muito grande para o desenvolvimento de software, onde a gente passa a privilegiar tudo que está aqui no lado da esquerda do manifesto, né? Indivíduos, interações, entrega de trabalho concretizado de forma mais rápida e forma mais contínua. E essa quebra de paradigma, eis o fato de ter sido chamado o manifesto, né, nos tirou um pouco o chão, mas contextualizado na época ele foi muito importante. Ele nos fez olhar, né, a importância da gente priorizar a relação com o cliente, né, e destaco aqui de uma série de coisas que vem sendo discutida no Manifesto Ágil, principalmente a relação com o cliente nos aspectos de, como equipe de TI, nós passarmos a entender um pouquinho mais a vida do contexto organizacional onde aquela demanda de software está nascendo. E como equipes de TI, nós passarmos a olhar constantemente o que nós estamos fazendo para atingir essas demandas do cliente, né? Então, o foco do revisar os nossos processos, e o Manifesto Ágil traz a provocação de passarmos a deixar de priorizar a prescrição da realização desses processos, e sim uma reflexão contínua para buscar uma maturidade muito mais em termos de capacidades de análise crítica do que domínio e execução de técnicas como um todo, né? Essas técnicas são extremamente necessárias e não teríamos a maturidade do mindset se não fossem as técnicas, mas elas deixam de ser o grande foco. Então, essa é a grande disruptura que os métodos ágeis trazem no início dos anos 2000, né? E hoje, 20 anos depois, a gente tem escutado, eu gosto muito do que essa imagem aqui representa, e a gente poderia ficar meia hora só degustando a imagem em si. Hoje já tem quem fala que o ágil está precisando um grande update, né? Em 2016, na conferência anual patrocinada pelo Agile Alliance, foi discutido, e isso aqui é resultado da discussão, do que a gente tem vivenciado nesses últimos 20 anos em termos de progresso da filosofia do próprio método dos ágeis. Daí eu destaco algumas coisas que eu acho que são muito interessantes e para a nossa comunidade aqui é de interesse, né? Ser ágil não é só saber executar práticas, e sim acreditar em valores, e esses valores serem o grande guia do nosso foco de desenvolvimento, né? Como consequência disso, estarmos constantemente nos perguntando se nós temos a capacidade para estar implementando esses valores e entregando aquilo que o cliente quer. Então,
o ciclo do PDCA, né, a grande base e toda a filosofia que vem do TQM lá da administração, que é a grande base dos conceitos de qualidade na área de desenvolvimento de software, ganham uma ênfase um pouco maior. E isso é herança dos conceitos da filosofia do desenvolvimento baseado na manufatura enxuta, né, do original Lean Manufacturing. É onde isso tudo nasce lá no final da década de 40, mas isso veio muito mais agressivo agora. Então, quando eu penso que o que tem que direcionar o meu raciocínio como equipe são os valores que eu acredito como equipe, e por sinal eu tenho que ter a sustentação organizacional para isso, e que eu preciso me aproximar muito mais ainda do cliente, a gente começa a ver resquícios do Lean Manufacturing e também da questão de colocar o usuário no centro desse processo, né. Então, o discurso, nos últimos 5 anos, do debate da necessidade de se atualizar o manifesto ágil ou não, ele acaba trazendo conceitos, de melhoria contínua de uma forma muito mais agressiva e constante no centro do processo. O fato de colocarmos, o usuário no centro do processo, que nos traz princípios de user-centered design, né, o design focado no usuário, e conceitos de experimentação, né. Então eu gosto muito dessa imagem aqui, achei ela casualmente um dia que estava tentando expressar para os meus alunos o conceito de experimentação, no desenvolvimento de software, e cruzei com essa imagem aqui que eu acho que reflete bem, né. Da esquerda para a direita é o que nós estamos acostumados na parte de cima da figura, né, viemos da década de 70 ao início dos anos 2000 com o modelo waterfall, o RUP traz, né, a grande inserção do conceito de iterações e de entregas rápidas, isso culmina na filosofia do framework que o ágil traz, no manifesto, mas desde 2014, 2015, a gente entrou, né, como área, como ciência, no avançar esses conceitos, principalmente em 2 grandes pilares, que é o Lean e o User Centered Design. Então, essa apresentação vai ficar disponível depois para vocês, vocês podem degustar depois com mais calma essa imagem aqui, mas só para provocar a quantidade de filosofias que nós hoje, como profissionais da área de software, precisamos, entender, degustar e tomar decisão, né. Há 30 anos atrás era fácil, a gente tinha um caminho, os projetos eram menos complexos, muito da tomada de decisão do uso da tecnologia ainda ficava na mão os grandes cientistas ou o gesto da organização, e isso hoje passa a ser quase flat, né, é o usuário que está ditando as necessidades que ele tem e as organizações estão se transformando em função desse feedback que se resolve do usuário. E adentramos, na verdade, uma grande era onde a gente hoje, no desenvolvimento de software, tem 3 grandes pilares, né. E aqui eu quero fazer uma provocação para vocês, porque o fato de olharmos em profundidade com cada um dos pilares, nos daria pauta até o final do ano nas reuniões de 30 minutos aqui, né. Então, se nós pensarmos a filosofia do design centrado no usuário, e ela vem muito expressa, muito forte na indústria de software hoje através do design thinking, né, não podemos reduzir essa filosofia à abordagem do design thinking, mas hoje ela é a mais usada pela indústria de software, ela nos vem como um grande arcabouço para caminharmos cada vez mais, em direção e ao encontro do entendimento do negócio do cliente, né. Então, ao invés de iniciarmos o ciclo de desenvolvimento pensando em quais são os requisitos que o software que somos responsáveis por desenvolver precisam, a gente passa a desenvolver a empatia pelo usuário, tenta se colocar na posição dele e entender que problema ele está vivenciando, e gastamos agora grande parte da nossa energia tentando entender o que o usuário precisa como um fato. E eventualmente podemos inclusive chegar à conclusão de que o usuário precisa não é uma solução de software, talvez ele precise atualizar a performance de máquinas, de infraestrutura, talvez ele precise mudar o processo de negócio,
que está por trás dessa problemática, enfim, né. Então, cada vez mais as nossas equipes estão caminhando em direção a expandir esse escopo, né. E com isso nos remete a entendermos um pouco mais do contexto onde essa problemática está acontecendo. Então, se pensarmos que majoritariamente desenvolvemos softwares em contextos organizacionais, a gente precisa passar a questionar qual é o valor agregado que essa solução tecnológica vai trazer para o meu cliente, e aí onde entra a perninha, né, o segundo pilar, que é o Lean. Eu estou sempre pensando em desenvolver algo certo que agregue valor da forma mais concisa o suficiente, não necessariamente só nos aspectos de custo, mas no aspecto de tornar enxuto o meu processo organizacional aonde essa demanda, essa problemática está acontecendo, né. Então passamos como equipe de TI a nos preocuparmos mais com isso, e o ágil vem como a grande abordagem da entrega desse produto em si, né. Então se nós pensarmos, que hoje nós estamos vivendo em cenários que acabam nos exigindo que a gente pense nessas 3 abordagens, nós nos damos conta que nós estamos saindo da nossa zona de conforto, porque afinal de contas, como profissional da área, majoritariamente ao redor do mundo somos formado no pilar da essência, do core do ciclo de desenvolvimento, que é trazer o produto, e com a sua engenharia, de forma qualificada, né. Então, se olharmos os princípios que guiam esses 3 grandes pilares, nós entendemos que existe uma sobreposição muito grande, de mindset entre os 3, né. E eu gosto muito, da expressão, isso aqui é material, depois eu deixo disponível para vocês também, o link, é o material de um profissional de uma empresa chamada ThoughtWorks. A ThoughtWorks hoje é a maior empresa internacional na área de consultoria, de inovação e soluções baseadas em métodos ágeis, e um dos profissionais, um consultor sênior deles, trouxe isso na discussão de um livro muito curto que ele tem, um livrinho muito agradável de se ler, que diz assim, né, o Lean acaba nos dando um grande, mindset para tentarmos entender como que o fluxo numa organização ocorre dos seus processos, e como é que eu posso cientificamente tentar melhorar esses meus processos. Se nós olharmos, na nascente do conceito de TQM, de Total Quality Management, nós vimos que a grande mudança na década de 40 de pensarmos processos organizacionais eram: eu preciso medir esse meu processo e eu preciso passar a tomar decisões baseadas em números da eficiência desse processo. Então, conceitos relacionados a fluxo de informação, tomada de decisão baseada em medições, passar a tornar a ser responsabilidade de todos que estão relacionados a esse processo, a qualidade e a eficiência do que eu estou entregando como resultado desse processo, são conceitos que direcionam esse grande pilar que é o Lean Manufacturing, hoje expressado na área de inovação e na área de TI através do Lean Startup, né. Se nós pensarmos no Design Thinking, que ele nos traz de preceito lá da área de User Centered Design? Eu preciso conhecer o meu usuário, eu preciso ter empatia por ele, todo o meu ciclo de identificação da solução de um determinado problema vem a partir, do conhecimento que eu tenho, da onde esse problema ocorre, o porquê que ele ocorre, quem são as pessoas que vão usar a solução desse problema e o porquê que eu preciso resolver esse problema. Então o User Centered Design nos traz um mindset de exploração, também presente no Lean, mas com o foco de entender o usuário e como aquela solução vai ser usada. E nós, no desenvolvimento ágil, acabamos, conhecendo princípios de melhoria contínua através de entregas que são mensuradas, que são avaliadas constantemente pelo meu usuário, e um ciclo de avaliação se essa forma de eu estar trabalhando está sendo conveniente ou não. E quando juntamos os 3, eu gosto muito dessa figura aqui, ela nos traz conceitos, né, que eu tenho que estar o tempo todo olhando o curso da onde eu estou indo, eu preciso constantemente estar adaptando a minha estratégia de trabalho,
eu preciso desenvolver esse trabalho, né, esse design da minha proposta de solução de forma iterativa, de forma experimental. Eu preciso garantir que eu trago valor agregado, eu preciso estar aberto às mudanças que esse processo todo me traz. Ah, como professora, passou a ser um desafio extremamente grande mostrar para os alunos essa capacidade de viver com incerteza, de entender que, às vezes, a solução técnica que nós enxergamos pode não ser a solução que mais viabiliza o negócio ah, do cliente que eu tenho, e que eu ainda preciso olhar para o que está ao meu redor, porque se eu não ajudar aquele que está me contratando a se manter competitivo, eu devo morrer na praia junto com ele em um curto espaço de tempo. Então, se nós pensarmos, a troca de mindset e de habilidades é muito agressiva. Isso é resultado do que nós temos visto nos últimos 10 anos. A computação passou a ter esse discurso, né, de transformação digital, que nós não conseguimos nem cunhar, exatamente na ciência o significado dessa transformação, mas nós sabemos que nós estamos entrando numa era aonde nós deixamos de apenas, automatizar processos de negócio, como nós passamos a ser corresponsável pelas grandes mudanças de valor agregado que nós temos. Dropbox, Spotify, Uber, né, são os grandes cases que nos mostram como a indústria da música está mudando, o Airbnb, a indústria da hotelaria está mudando pela inserção da tecnologia alinhada a valor agregado para o cliente. E daí nós poderíamos nos perguntar então: "E agora, José, eu profissional de TI, começo por onde?", né. Então, não sei se vocês já cruzaram com essa imagem antes, a Gartner é uma grande empresa norte-americana de consultoria na área de tecnologia. Anualmente ela lança um relatório prevendo, né, o que eles chamam a curva do Gartner, dos tópicos hypes, né, os grandes tópicos. Lean Startup e Design Thinking estão lá, nos últimos 5 anos como parte do hype, né. E o Gartner lançou em 2016, no mesmo ano que aquela discussão ocorre lá, com o pessoal do Agile Alliance, reunindo mundialmente grandes representantes da área do manifesto ágil, a Gartner lança essa imagem aqui que pregoniza que nos próximos 20 anos nós estaremos tendo que lidar com os grandes 3 pilares. O interessante é que o Gartner lança essa imagem junto com o relatório dela e tem 2 parágrafos, para quem teve a oportunidade de ver o relatório, 2 parágrafos descrevendo a imagem, e como profissional, ficamos parados olhando para a imagem e dizendo: "E como é que eu traduzo isso para ações práticas do meu dia a dia, né?". Como que eu, que estou acostumado a pensar na arquitetura do sistema, a especificar os meus critérios de aceitação na minha user story, que estou preocupada a saber como é que eu converso com o meu stakeholder, saber se eu tenho o meu stakeholder, que é representativo da problemática na minha frente ou não, o meu mundo é esse, e como é que eu passo a trazer esse conceito de avançar um pouco no entendimento da problemática, de trazer a experimentação para o meu cotidiano e não saber quais são as explicações que isso tem, para a forma de contrato que eu tenho com o meu cliente, para a alocação da minha equipe. Então, hoje nós passamos a viver nesse cenário onde as mudanças extrapolam o ciclo de desenvolvimento de software e precisamos estar em contato constante com o nível executivo, com o nível tático da nossa organização, aonde as nossas equipes de TI estão inseridas. E o Gartner deixa o mundo com essa grande imagem e começam as grandes discussões, né. Em 2017, uma das empresas que está no parque senta conosco e diz: "Nós precisamos da ajuda de vocês para entender, como lidarmos com isso que está sendo precognado, como o grande futuro da área de TI". E nós começamos como grupo de pesquisa a estudar esse assunto. Desde 2017 a gente vem vendo modelos diferentes, mas de maneira muito surpresa, acompanhando a indústria de software extensivamente por diversos canais, ninguém refina esse modelo, numa forma mais detalhada, onde possa nos trazer,
um conjunto de diretivas, de saber como começar a mudar o skill set que os profissionais de TI têm, ou mesmo a nos ajudar a direcionar a irmos de um grau de maturidade onde eu preciso eventualmente aprender novas práticas para evoluir, para ter um domínio de filosofia, de atitudes e de comportamento na minha equipe como um todo. Então, muito rapidamente, gostaria de mostrar para vocês outros modelos que são variação daquele original da Gartner, todos derivados daquele lá, da indústria, profissionais, né? O Medium, o próprio Stack Overflow, se a gente procura lá, a gente vê relatos, nenhum deles com muito mais do que 1 ou 2 parágrafos, descrevendo a essência de como ler o modelo. Vocês podem ver aqui que a estrutura acaba sempre a mesma, né? Eu trago o User Centered Design como o foco e o carro-chefe para entender a minha problemática em mais profundidade quando eu ainda não tenho uma proposta de solução clara na minha mente. Eu trago o Lean Startup como o meu viés para tentar verificar se aquela solução que eu estou entendendo de antemão, ela é válida ou não, e ela vai ser aceita pelo meu público-alvo, e eu trago o ágil como o meu grande ciclo de desenvolvimento, uma vez que isso tudo foi validado previamente, né. Então, temos variações ilustradas de formas diferentes, cores, formatos, mas nenhuma delas acaba avançando mais do que isso, né. Interessantemente, a indústria de software sempre provocando a academia, né, ela nos deixa isso na mão, né, então são modelos com grande variação, e a partir de 2017, 2018 começa a surgir na academia uma série, de questionamentos sobre como se integra esses 3 pilares, porque se voltarmos aos princípios, a gente vê que eles têm similaridades, então eu estou repetindo coisas ou não, né. Esse aqui casualmente é um dos modelos de uma das empresas que está no parque agora, de um dos colegas, que é professor, no nosso departamento aqui também, a DBCF. E começa a surgir na academia, então, grandes questionamentos de como conceitualmente integrar essas 3 abordagens, partindo da ideia de que se eu alinho o entendimento e eu entendo a sobreposição dos princípios, eventualmente eu vou chegar num conjunto de práticas, de cerimônias que buscam aproximar as atividades da minha equipe de TI para essa vivência dos 3 pilares de maneira combinada. Então, a gente encontra na academia modelos tão abstratos quanto as ilustrações que a gente vê na indústria, como esse aqui, de um grupo europeu. A gente encontra um modelo um pouquinho mais refinado na sua abstração gráfica, ele segue tão abstrato quanto aqueles outros modelos anteriores, mas na sua descrição do artigo, a gente começa a entender aonde os princípios se encontram, e a gente chega nesse grande modelo aqui, que hoje é uma das referências, que é um modelo de uma equipe de inovação, apoiado pela equipe de TI, da maior empresa, de departamentos dos Estados Unidos, que é uma empresa chamada Nordstone, né. Então, no artigo curto de 10 páginas deles, eles descrevem um pouquinho o processo de inovação que a empresa busca no seu departamento de TI, através da junção das 3 filosofias. Mas segue não nos dando um aparato concreto para podermos pensar as 3 juntas. E daí é onde nasce o nosso trabalho, que a gente acredita que avança um pouquinho, e é a provocação que eu gostaria de deixar, com vocês. Nós tivemos a honra de publicar detalhadamente, hã, a filosofia, né, a junção dos 3 métodos, dos 3 pilares juntos, modelados num nível conceitual que nos permita entender aonde buscar práticas, cerimônias e atividades que a gente passe a atuar. Ele não é um nível prescritivo, mas ele me dá um direcionamento. Então, por exemplo, se olharmos que o User Centered Design via o Design Thinking nos traz o conceito de exploração de ideias, a gente passa a ter aqui nessa parte mais superior da imagem, né, a grande descrição do que seria explorar essa problemática com o meu cliente. Crio o conceito de personas, crio o conceito de empatia com o meu cliente, mapeio as atividades desse meu cliente, tento listar o porquê que ele está sofrendo essas determinadas problemáticas, tento
menos isso, priorizar, enfim. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler o trabalho que nós descrevemos no SBQS do ano passado, a gente traz detalhadamente uma modelagem que avança esse nível de abstração que o Gartner provoca em 2016 e que a academia segue dizendo que é apenas a sobreposição dos princípios, não indo além disso, a gente traz como um primeiro passo e resultado desses nossos 3 anos de pesquisa no assunto, a filosofia de que sim, eu preciso alinhar os pilares nos seus princípios, mas se eu não chego em alguma instância de apoiar as equipes para entender as práticas, as cerimônias, os conceitos que estão por trás, a gente talvez corra o risco de olhar para essa abordagem combinada como apenas mais um silver bullet, que é muito comum ainda como ciência na nossa área, né? Então eu deixo isso como provocação para vocês para lerem essa contribuição. Tem um spoiler aqui de uma imagem detalhada que nós devemos estar publicando daqui a 2 semanas, um mês, deve estar no ar, um artigo que foi aprovado agora, onde a gente vai além, onde a gente diz assim, sim, agora nós temos que pensar nessas cerimônias, mas eu não posso correr o risco de querer ficar focado e me preocupar e voltar para o início do Manifesto Ágil, aonde a indústria como um todo acabou levando a tradução da filosofia para o domínio da execução das práticas, né? Ser ágil não é saber executar aquelas minhas práticas, é eu ter a capacidade de pensar num nível de abstração, é eu ter apoio organizacional para pensar de uma forma diferente. E 20 anos depois a gente sabe isso continua sendo um desafio nas organizações, porque nós temos questões práticas, quem paga a nossa conta, quem paga o nosso salário, como é que eu mensuro que o cliente está feliz ou não, em função disso. Então, a gente passa, né, a ter nos últimos 5 anos uma discussão muito grande, que eu acho que é de muito interesse da comunidade dos Softex, e qualificar o nosso Brasil, que é a discussão de como é que eu identifico se eu tenho maturidade nessa grande filosofia, nesse grande mindset, se eu estou sabendo implementar os meus princípios e não simplesmente executar cerimônias de formas prescritivas. E é a grande provocação que eu gostaria de deixar com vocês aqui. E o Spotify, né, sendo pioneiro na forma de trazer essa reflexão, ele apresenta esse grande modelo aqui, que imagino que vocês já devam ter cruzado com ele, que diz assim, tudo que está na coluna da esquerda são grandes aspectos que a minha equipe, né, o meu grupo responsável por um determinado produto, acredita que é importante ser mensurado se estamos indo bem ou não. Da onde o Spotify tirou esses aspectos, hoje é uma incógnita para a comunidade, né? O Spotify diz que a equipe tem que chegar com esse conjunto de aspectos. E ela oferece um mecanismo muito simples de avaliação, baseado no conceito de semáforo, que eu digo que se eu estou verde é que nós estamos indo bem, se eu estou no amarelo é que tem algo que pode ser perigo no futuro, e se eu estou em vermelho é que eu estou em débito com alguma coisa em relação a esses aspectos. O que o nosso grupo está trazendo, então, de contribuição, e deve até o final do ano ser público, estar disponível, se eu tenho aquele grande mindset dos 3 pilares juntos, e eu tenho que ir além agora de simplesmente olhar a minha capacidade de ser ágil, como é que eu faço para olhar as 3 coisas juntas, né? Então, baseado naquela ideia do projeto do Spotify, a gente está mapeando esse conjunto de aspectos aqui, baseado na filosofia e na abordagem, né? É uma pena que eu não possa mostrar para vocês ainda, porque não está empacotado de forma ser entendido, né, pela comunidade ainda, mas isso deve estar no ar até o final de novembro. A gente pretende ter um protótipo, uma ferramenta para as equipes poderem usarem, né, de forma. Então, para encerrar e ficar dentro dos 30 minutos que gentilmente o Thiago disse que eu tinha, gostaria de retomar com vocês a provocação aqui, que não está sendo fácil ser um profissional da nossa área hoje, olhando para uma série de abordagens diferentes, onde cada um grita e clama que é mais eficiente que o outro. Então, conceitualmente, hoje nós temos uma série de processos e abordagens que nos dão suporte para o desenvolvimento de software,
Nós saímos da era nos últimos 10 anos, principalmente, ainda mais nos últimos 5 anos, gritante, onde inclusive os nossos livros base de engenharia de software estão começando a trazer um discurso, né, de que nós precisamos pensar nos 3 pilares. O status quo da engenharia de software segue seguindo a grande provocação que a Gartner trouxe da abordagem sendo, limitada a uma abstração. Temos a academia já discutindo, o nosso grupo hoje acaba sendo referência no assunto, internacional, em termos de aprofundamento, de como trazer isso para o cotidiano do dia a dia de um profissional que tem que se preocupar em entregar código funcionando no final do dia, mas não é sem a nossa maturidade e a nossa capacidade de pensarmos que nós temos que estar constantemente revisitando as nossas habilidades, os nossos processos, a nossa forma de atuar, sem um mecanismo de health check, né, a verificação da saúde dessa minha equipe, dos seus processos, dos produtos que ela gera, que a gente vai conseguir sobreviver. A gente corre o risco de tomar isso como silver bullet, como tantas outras coisas na história da engenharia de software, se nós não tivermos cuidado e usarmos com parcimônia, né. Então, se vocês, agradeço aqui, né, todo o nosso grupo de pesquisa, tem uma gurizada muito boa, colegas atuando junto, eu tive a oportunidade de trazer aqui para vocês, isso em função do trabalho magnífico que nós temos feito, e se vocês procurarem um pouquinho, sobre a minha pessoa, vocês vão acabar chegando no grupo e no nosso material que hoje é público, e será um prazer se vocês quiserem me contactar, né, se conectar comigo no LinkedIn, para eu poder falar mais com vocês sobre isso. Então, Tiago, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje e me coloco à disposição para um debate, uma conversa que espero que seja inspirador para quem está nos assistindo hoje. Sabrina, a gente que agradece pela excelente palestra, pelos pontos trazidos para reflexão, e eu já queria deixar um convite aqui para você, para no final do ano a gente ter um novo encontro, para você apresentar para a gente esses resultados, que eu acho que vai ser de Combinado, grande topado, importância. Agora a gente vai abrir acordado. espaço para as pessoas fazerem perguntas, vocês podem mandar aqui no chat que eu leio para a Sabrina. A gente tem uma pergunta aqui da Tayana Conte. Ah, Primeiro, ela parabeniza pela palestra, diz que foi excelente, e o ponto dela é que ela tem dificuldade de ver a diferença entre o Lean e o Agile. Ela quer saber como é que você pode elaborar um pouco mais isso, eu essa gosto. diferença. Uhum, me permitam voltar lá naquele slide, eu gosto muito, e a gente passou acho que 1 ano e meio batendo cabeça para tentar identificar essa distinção, né, que são os princípios do Lean Startup como um todo, né, que foca muito na questão de empreendedorismo. Mas se nós focarmos nessa imagem aqui, o Lean, se a gente estudar a nascente dele, né, que veio com a Toyota no final da década de 40, ele foca muito em nós pensarmos no fluxo de informação organizacional. Se eu tenho um departamento que não consegue mandar a informação adiante, se eu tenho estoque de material parado dentro de casa, significando dinheiro que está ficando parado, eu tenho uma organização que não está fluindo. Então, eu diria que o grande discurso do Lean, né, a essência dos seus princípios é dizer: eu preciso fazer as coisas fluírem numa organização, né. O ágil rouba parte desses princípios para trazer a sua própria filosofia, né. O ágil acaba nos dizendo assim: eu preciso ter este fluxo através da mensuração do que eu estou entregando para o meu cliente. Então, o conceito de entregas rápidas e contínuas do ágil vem derivado dos princípios do Lean, né. Então, tá aí, nós temos um trabalho muito legal que faz esse mapeamento, ele está publicado já, depois eu posso te direcionar, mas na essência, né, para podermos discutir outros assuntos, o Lean hoje está embutido dentro dos princípios do ágil, né. Não sei se respondi a pergunta. Legal, eu estou esperando ver se vem mais perguntas aqui. Pessoal, sintam-se à vontade para colocar a pergunta no chat, que a gente direciona para a Sabrina. Chegou uma do Gleison Santos aqui. Me parece que em algum sentido o Agile se preocupa com o local e o Lean se preocupa mais com o global. Poderia dizer se é isso? Poderia dizer se é isso, né, no caso?
Gleison, se tu estás entendendo com global como a visão geral, né, o contexto, o cenário aonde essa solução tecnológica vai ser usada, assim, e o local, né, como que eu entrego essa solução, sim, essa é a lógica, né. Então, o que o design thinking e o lean startup acabam nos trazendo, né? Eles acabam nos trazendo a lógica, né, o mindset de que e é onde é a crítica, onde os métodos ágeis estão sendo entendidos como limitados, né? Porque a gente tem que olhar as coisas em contexto. Há 20 anos atrás, qual era o tipo de software que desenvolvíamos? Qual era o tipo de tecnologia que tínhamos? Qual era o tipo de equipes e processos que nós tínhamos em mãos, né? Então, há 20 anos atrás, a complexidade era menor, as equipes eram muito mais puras da área de TI, as soluções ainda eram majoritariamente usadas por organizações e não pelos seus usuários finais, né? Hoje, como eu tenho o software presente em tudo, né? Eu tenho o software presente nas mais diversas coisas, mudando a forma que nós entendemos relações com as organizações, né? Então, o ágil passa a ser criticado no de não conseguir nos dar um horizonte para enxergarmos o porquê que eu preciso aquela solução, né? Quando o cliente chega para nós e diz assim, eu preciso melhorar as minhas vendas, né? Eu preciso me preparar para o Black Friday, eu preciso melhorar a solução que eu tenho. Isso é exemplo de uma das empresas que a gente tem trabalhado aqui. Essa equipe de software passa a pensar agora como é que ele melhora a performance do software para ter mais pessoas conectando na noite do Black Friday, né? E daí essa equipe acabou com a filosofia de experimentação do Lean e com a ideia de focar na necessidade do usuário, ela acaba olhando e ela descobre que o problema não é a aplicação que não tem a capacidade, são as máquinas onde essa aplicação está instalada que não permitem uma capacidade maior. A empresa muda o parque de máquinas e instantaneamente eles conseguem simular a aplicação com 30% a mais de usuários usando, prevendo o acesso no Black Friday do que eles tinham. Então, eles descobriram ali que sim, a arquitetura aguentava uma elasticidade das capacidades, eram as máquinas físicas que não estavam oferecendo essa capacidade. Então, as nossas equipes de TI hoje estão saindo da sua zona de conforto, atuando muito mais próximo de DevOps também, né? Eu entreguei o software, agora eu tenho que monitorar o uso dele, e isso acaba fechando o ciclo, voltando para o usuário, para suas demandas, né? Interessante. A Maria Luísa de Faria, ela questiona se a engenharia de software tradicional tem sido usada pelo menos por parte do mercado. Essa é uma... Maria, tu fizeste uma bela pergunta e uma bela provocação, né? Eu gosto de fazer muito essa minha discussão com os meus alunos que são formandos. Eu tenho uma disciplina de melhoria de processos de software e eu discuto tudo isso aqui com eles. Eles são o 8º semestre, tem maturidade para entender essa discussão, né? Eu gosto muito de conversar com eles que a gente não pode vestir o óculos cor-de-rosa, né? Ah, o discurso ele é bonito quando eu não sou o responsável por entregar lá no final do mês, no final da semana, alguma coisa para o meu cliente. Então a gente tem que olhar com muito parcimônia, né? Eu acho que nos últimos 20 anos, a indústria da área de TI como um todo mudou e evoluiu radicalmente, né? Como reflexo de todo esse processo também. Se nós pensarmos em termos de Brasil, vamos olhar a importância que foi o MPS-BR quando ele surgiu há 15, 18 anos atrás. Via o MPS-BR, com o apoio da Softex, a gente levou para muitas empresas que eram isoladas, as pessoas não tinham capacidade de repensar e exercer a sua análise crítica dos seus processos, as pessoas não tinham nem acesso à informação. O fato de qualificarmos o interior dos nossos estados, nesse nosso país tão vasto, nos trouxe a grande capacidade de exercermos a habilidade de nos perguntarmos se podemos ser diferentes e melhores, né? Eu enxergo assim. E se nós olharmos hoje, a gente tem grande parte do mercado ainda usando o tradicional do cascata.
Mas eu acho que nós estamos chegando agora numa evolução, e essa discussão aqui eu acho que vai viabilizar isso, de nós levarmos a discussão para além das equipes de TI. O próprio cliente vai estar exigindo essa mudança contínua agora. Quando os nossos usuários passam a usar, e isso vem com os grandes ecossistemas mobiles, né, trazidos pelo Android, pela Apple, aonde, pelo mecanismos das lojas online, as pessoas estão dando feedback do sistema, a gente entrou numa outra era computacional de maturidade da engenharia de software, e a gente cunha um novo termo agora, como academia, que é o Business Agility, né? Então, desde 2015, a discussão de encontrar essas duas coisas tem surgido. E nós, equipes de TI, estamos no meio do caminho, né? Então, Maria, eu não tenho dados do cenário brasileiro, mas a nossa amostragem de 8.000 pessoas e das empresas que nós atuamos fortemente aqui no parque, né? Eu e o Pricladinic temos uma inserção muito grande com eles. A gente discute muito e a gente vê que as coisas estão evoluindo. A nossa crença é que se eu não começar, né? Deixa que vocês me permitam voltar aqui para essa imagem. Aqui eu trago um mecanismo onde eu posso trazer essa evolução para o nível individual. Eu, como indivíduo, tenho ferramentas para provocar isso na minha equipe. E daí, eventualmente, a equipe vai levar a provocação para a organização e as organizações acabam nos seus ecossistemas contaminando umas às outras. Então, eu acho, Maria, sim, ainda vemos muitas organizações num grau de maturidade de estar entendendo como as práticas de engenharia de software devem acontecer, mas a gente já vê muita organização de médio e grande porte de capital brasileiro questionando e trazendo discussões interessantes nesse grau de maturidade. Então, acho que é inevitável que a gente caminhe para lá nos próximos anos, né? E o Brasil faz parte do loop, eu acho que é importante a gente entender isso, né? O Brasil está fazendo parte dessa discussão, ele não está só herdando ela. Eu acho que isso expressa a maturidade do nosso mercado nacional. Legal. A Cristiane, ela faz mais uma colocação aqui, vou ler para você. Olá, Sabrina, parabéns pela palestra. Tenho visto grandes organizações aplicando o ágil para suprimir as atividades de engenharia de software. Atualmente, os sistemas estão cada vez mais complexos e os stakeholders mais conscientes e exigentes. Como você percebe essa prática a longo prazo? Eu brinco com os meus alunos que eu estou feliz de estar formada há 20 anos, já, que eu não queria estar começando a minha carreira agora. Né? Eu brinco com eles. Eu disse, gente, que desafio está sendo um profissional que está começando a vida hoje, né? Eu acho que eu volto à resposta anterior a Maria, que é os nossos próprios clientes estão provocando as mudanças agora, né? As organizações que pararem no tempo e não conseguirem embutir nelas um mecanismo de reflexão constante como organização, elas vão se perdendo tempo muito rápido, né? Então, como professora, eu olho o desafio pelo outro lado, no sentido de ajudar os alunos a entender que a excelência profissional hoje não é mais suficiente apenas com o domínio da técnica. Ela é necessária também com atitudes e habilidades não técnicas, né? Depois que a gente vira um profissional, a gente entende a importância disso, mas eu acho que isso tem que vir na nascência da formação do profissional e alinhado ao que as organizações mudam, né? Então, eu acho que nós temos como comunidade, academia e indústria um grande desafio pela frente. Eu não enxergo a gente parando no tempo e eu não enxergo a gente voltando a usar apenas o ágil, né? Qual é o caminho que nós vamos trilhar para mudar? Não sei. Eu acho que atividades como essa nossa aqui hoje para trazer awareness, trazer espaço de discussão, e nós olharmos para o lado e vermos que não estamos sozinhos nessa angústia, eu acho que é o primeiro caminho, né. Mas eu acho que se as organizações não se revisitarem, eu acho que em algum momento nós como unidades dentro das organizações, sempre sofreremos mais que outros, né. Eu acho que é muito mais filosófica essa discussão, mas eu começaria eu não enxergo que um profissional
consiga chegar nesse grau de maturidade de imediato. Ele precisa passar pelo treinamento, o domínio das técnicas, mas o desenvolvimento do mindset, das habilidades, das atitudes tem que fazer parte do pacote já na formação básica, e é isso que a gente tem discutido muito aqui, né. Legal. Sabrina, queria te agradecer mais uma vez por essa excelente apresentação, por todo o seu conhecimento que você compartilhou com a gente aqui hoje. Queria deixar você à vontade se quiser fazer algumas considerações finais. É, nós vamos completar agora em outubro 4 anos discutindo e esmiuçando esses conceitos aqui, e tentando identificar, hã, formas que a gente possa viabilizar o crescimento das equipes como um todo, né. Então, o que a gente vai trazer de contribuição, e já fiquei feliz pelo convite para voltar no final do ano, né, e daí talvez eu possa voltar com os meus 2 alunos que estão terminando de empacotar isso, né, a Michele e o Max. A gente está tentando preencher esse gap entre qual é o meu norte, né. A Tayana e o Gleison que estão aqui, que são colegas muito queridos que a gente atua junto, quando nós estávamos sentados na formação, né, há 20 anos atrás, nós aprendíamos um caminho único waterfall, né, e era muito fácil, a gente podia se aprofundar conceitualmente naqueles conceitos, né. Hoje o desafio está sendo ser eu tenho que aprender várias tecnologias, eu tenho que aprender diferentes formas de pensar, e eu tenho que ser eficiente não apenas naquilo que me tange, mas todas as coisas que estão ao meu redor, né. Então, eu genuinamente discuto com os meus alunos isso hoje. Qual é a estratégia que vocês vão adotar para se manterem atualizados e vocês se manterem valor agregado para os empregadores de vocês, né? Eu não vejo outra solução a não ser nós entendermos em profundidade o porquê que essas coisas estão sendo discutidas, né? Então, é um pouco do que o nosso grupo fez nos últimos 4 anos, olhar um pouquinho da filosofia e do mapeamento no Agile Brasil, né, que é o encontro anual da nossa comunidade brasileira sobre métodos ágeis. Nós temos também um artigo no WBMA, né, que é um workshop que acontece dentro do Agile Brasil, em 2019, que traz os conceitos desses 3 pilares mapeados um para os outros. Ali foi o primeiro pezinho, né, do nosso trabalho. Então eu diria, assim, que a provocação aqui é para dizer: "Você não está sozinho", e sim, tem muita coisa que a gente precisa estudar para poder sobreviver nesse mercado, mas eu diria, não caia em tentação, de sair olhando para todos os lados com tudo que estão lhe dizendo, se você não tiver certeza na sua organização do que você precisa, né. Uso design thinking, Sabrina, não sei. Sabrina, me atiro de cabeça no conceito de experimentação, na ideia, né, de validação de propostas de solução que vem via o conceito de MVP do Eric Ries no Lean Startup. Não sei, e talvez você mesmo dentro da sua organização não consiga achar resposta, mas montem grupos de discussão, de debates, e junte a grupos especializados, né. Hoje a pandemia está nos trazendo essa benesse da gente poder acompanhar essas coisas, né, de forma remota. Não busque por uma solução, me permitam voltar e daí para agradecer a vocês, nesse ágil 2.0, que é essa grande imagem aqui, né, continuous improvement, até do vídeo ali com uma bolinha vermelha marcada, né. Ah, Experiment and learn rapidly, né. Isso traz incerteza, e como é que eu justifico isso para a pessoa que está pagando as minhas horas, né. Então, essas discussões precisam vir apoiadas para organizações, então, eu acho que essa é a próxima grande maturidade que o mercado brasileiro vai passar. A gente já tem visto sinais que as organizações estão se dando conta disso, né. Eu acho que cabe a nós na academia e em iniciativas como essa juntarmos força para tentar, fortalecer o nosso mercado nacional que é tão bonito. Aí a gente tem muitas particularidades aqui, né. É isso. Agradeço a Legal. oportunidade de estar aqui, viu, Thiago.
Obrigado você mais uma vez, Sabrina. Lembrando a todo mundo que semana que vem, na quarta-feira, dia 21/7, nós teremos o Guilherme Amorim, da Awaira, falando sobre investimentos em empresas de tecnologia. Então, a gente se vê na quarta que vem. Muito obrigado pela participação de todos. Até Deixo aqui mais. os meus contatos então, se alguém quiser, me achar de alguma forma, né. Um grande Ótimo. No abraço, final, pessoal. ok, no final da apresentação, a gente depois vai enviar um e-mail com todos os links do vídeo gravado, tudo direitinho para quem tiver interesse e com os contatos da Sabrina também. Maravilha. Obrigado, Obrigado, Thiago. Um grande pessoal. abraço a todos. Um bom final de Até a dia. próxima.